Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos dando sequência aos estudos semanais, hoje com mais um capítulo do livro Pão Nosso, um livro de autoria do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. O capítulo de hoje, o título é Pensa um pouco. Interessante porque vem ao encontro das propostas que nós sempre temos aqui nos nossos estudos, que são reflexivos, ou seja, eles nos chamam aí as reflexões sobre os temas que são trazidos sempre em profundidade por Emmanuel. Hoje, um pouco mais, de forma mais específica, sobre as nossas obras, sobre as nossas construções, que estão, o desenvolvimento do capítulo está baseado num versículo do Evangelho de João, o capítulo 10, o versículo 25, uma fala de Jesus, o nosso mestre nos disse: as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Então, o tema que nós vamos desenvolver nos próximos minutos é exatamente esse, sobre as nossas obras. Interessante que logo no início do capítulo, Emmanuel nos fala que é vulgar a nossa preocupação com o pertencimento a instituições terrenas, os títulos delas oriundo, muitas vezes as tradições familiares que nós temos, com a nobreza estabelecida pelos títulos referentes a essas instituições. E na sequência ele fala que cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou demérito de cada um. Ou seja, não são esses, na verdadeira vida, na vida do espírito, não são esses títulos que falam por nós, mas sim a história viva das nossas próprias obras. Isso sim falará por nós. Interessante que há pouco tempo eu fiz um estudo na reunião pública da nossa casa, de quarta, e abordando um trecho que eu gosto muito do Evangelho também, que está no capítulo 16, Meu Reino Não É Deste Mundo, no item 9, que fala sobre a verdadeira propriedade que nós temos. E a verdadeira propriedade que nós possuímos é tudo aquilo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso é o que é verdadeiramente nosso. E é isso que nós vamos levar para onde quer que para onde nós iremos logo na sequência dessa nossa jornada, dessa nossa existência. Aquilo que nós fazemos com essa verdadeira propriedade, as nossas construções, é que vão fazer essa história que falará por nós quando nós estivermos de volta à verdadeira pátria. Então, essa é a proposta de reflexão, é sobre isso que Emmanuel nos fala, mais uma vez, com profundidade nesse capítulo. Na sequência, Emmanuel também destaca que essas obras, elas não dispensam a força e o poder da palavra, até porque nós sabemos que uma das formas de obrar, de construir, de realizar, é exatamente pelo uso da palavra, pelo uso do verbo, como Emmanuel traz. Então vamos ler ali o segundo tópico, o que ele fala sobre esse recurso divino que nós trazemos em nós. O verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber a que estamos realizando com esse dom do Senhor eterno. Olha que interessante, Então, Emmanuel nos chama a pensar, a refletir, ainda sobre a palavra, sobre o recurso que nós recebemos, da infinita bondade de Deus, que é o poder da palavra, o nosso verbo. Como temos utilizado esse recurso? Para denegrir o mau uso, para a maledicência ou para a construção
por exemplo, né, compartilhando, expandindo esse potencial, né, do verbo, distribuindo o conhecimento que chega até a mim, que eu tenho já amealhado, adquirido, a verdadeira propriedade, né, do Espírito, compartilhando os tesouros da instrução, como esse mesmo capítulo do Evangelho que eu citei, né, traz para nós como um dos potenciais que nós temos em distribuir as nossas riquezas, né? Então, Emmanuel destaca, né, que essas obras, essas realizações, essas construções são os nossos atos, que são também constituídos pelo bom uso da palavra que nós fazemos, né? E aí, Emmanuel nos traz o exemplo maior do nosso Mestre Jesus, né? Antes de ler o terceiro tópico ali, eu vou trazer, inclusive, uma pergunta que Emmanuel faz para nós um pouquinho antes ali daquele terceiro item, que ele diz o seguinte, Emmanuel, nesse capítulo, né? O que nós, dentro desse contexto do uso da palavra, né, e do verbo, né, trazendo esse exemplo, o que nós diríamos de um Salvador que viesse e estabelecesse as regras para a humanidade, mas sem se unir àqueles, né, sem compartilhar as suas dificuldades, né, as suas necessidades. E aí nós sabemos, né, como que o nosso mestre nos deu exemplos sublimes disso, né? Na sequência, ele traz: o Cristo iniciou a missão entre homens do campo, nasceu numa estribaria, não é isso? Viveu entre doutores irritados, sempre perseguido, né, contestado, e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes, né? Eu vim para os doentes e não para os sãos, não é isso? E aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões, né? Então Jesus foi o exemplo maior para nós daquele que, já como um espírito puro, né, esteve entre nós com o objetivo, né, de fazer com que nós, né, deixar para nós um legado de luz, né, que é o seu evangelho, e exemplificando. E entre aqueles que são os necessitados, os doentes, né, vivendo entre eles, inserido nessa sociedade, dentro desse contexto, ou seja, trazendo a proposta de mudança e exemplificando, né, junto aos necessitados, aquilo que ele estabelecia como regra de mudança, regra de conduta para a mudança, né, da humanidade, né? Então, Emmanuel fecha o capítulo dizendo: se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco, né? Então, ele nos convida a pensar, a ter o exemplo maior em Jesus, né, daquele que não buscou, né, a evidência dos títulos, embora, né, conhecido como mestre, né? Interessante que, inclusive, esse título, né, como que ele é relativizado, né, quando nós comparamos com Jesus, né? Sempre com toda a obra, toda a construção de Jesus, né? Eu lembro que quando eu concluí o meu mestrado, né, na minha área profissional, né, eu não tinha ainda, né, eu não tinha essa familiaridade, esse conhecimento, essa proximidade com esse exemplo grandioso que ele nos trouxe, né? Depois, né, depois de conhecer, de ter essa oportunidade, né, de me aproximar de tudo, né, de todos esses exemplos, de toda essa história grandiosa que ele nos deixou, né, ser chamado muitas vezes de mestre, lógico que aludindo-se à questão profissional, mas esse título ele passa a ser relativizado, né, pois o verdadeiro mestre, hoje, para mim, eu entendo como
o nosso Mestre Jesus, né? Então isso nos serve como reflexão, né? Como nos convida Emmanuel, né? E aí na sequência eu trouxe sobre as nossas obras, né? Sobre as nossas realizações, sobre as nossas construções durante a nossa jornada, eu trouxe um outro exemplo que eu gosto muito, que é o exemplo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, né, uma rainha de França, né, que está cujo item 8, né, chama-se Uma Realeza Terrena, e que nos serve muito bem para poder refletir sobre, né, o conteúdo que Emmanuel nos traz nesse capítulo. Ali logo eu coloquei, né, uma das partes do item que falam exatamente sobre essa questão da realeza. Vamos ler ali? Que eu trouxe o espírito, né, uma rainha de França, Havre, de 1863, essa mensagem, nos diz que eu trouxe comigo da realeza terrena nada, absolutamente nada, falando do retorno, né, dela ao plano espiritual, quando, julgando ser recebida no plano espiritual como rainha, né, viu que esse título, né, que a nobreza não era a nobreza, né, a qual ela estava acostumada na Terra, mas sim a nobreza da alma, né? Que eu trouxe comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada, porque a verdadeira propriedade, né, não estava inserida no título de rainha, né? A verdadeira propriedade, como nós falamos, né, algo muito além do que ela se preocupou em amealhar durante a sua existência, né? Não vos se pergunta o que fosse. Aqui, né, ela diz, no plano espiritual, no reino, né, dos céus, não se pergunta o que fosse, nem que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes, né? Olha aí a verdadeira obra, né? O bem que nós fazemos, as lágrimas que nós enxugamos, né? Quantas lágrimas nós temos enxugado recentemente, né? Temos refletido sobre isso? E na sequência ela continua, né? Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se houvessem de guardá-los para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões somem, né? Então, esses bens terrestres que nós, né, conquistamos, muitas vezes, né, pelo nosso trabalho, e esses bens são reconhecidamente justos quando conquistados pelo trabalho honesto, pela dedicação, nós devemos ter a consciência que eles são passageiros, são para o nosso usufruto, né? Por quê? Porque, mais uma vez, né, lembrando lá a verdadeira propriedade do item 8 lá, né, do capítulo 16, o item 9, a verdadeira propriedade, tudo aquilo que é do uso da alma, a inteligência, as qualidades morais, os conhecimentos, né? Então, esses bens terrestres que nós temos são para o nosso usufruto. E, como deixa claro aí o Espírito, né, a rainha de França, né, lá no plano espiritual, essas ilusões sobre os títulos, né, sobre as riquezas, o pertencimento, né, a instituições terrenas, né, a nobreza dos homens deixa de existir, né, quando o espírito volta à verdadeira pátria, né? Nesse retorno, as ilusões somem, né? E aí, para fechar o nosso estudo de hoje, eu trouxe uma frase que está no capítulo Livres, mas Responsáveis, tudo a ver com a nossa reflexão de hoje, né? Também de Emmanuel por Chico Xavier, lá no livro Encontro Marcado, que diz o seguinte: todos somos livres para desejar, escolher, fazer e obter, mas todos somos também constrangidos a entrar nos resultados das nossas próprias obras. Então, fechando aqui o nosso estudo, essa reflexão que pelo livre-arbítrio, né, temos a liberdade de optar, né, de fazer, né, mas de desejar, mas somos
responsáveis pelas nossas opções, pelas nossas escolhas, pelas nossas obras, né? Livres para escolher, responsáveis sobre tudo aquilo que construímos. Agradecemos e até o próximo estudo.